tudo bem? O nosso vídeo hoje vai ser sobre esse fone aqui, que é o 720BT. Eu estava bem ansioso para gravar esse vídeo, porque eu tenho bastante coisa interessante para falar desse fone. E tudo que eu falar aqui também vai servir para o irmão mais novo dele, que é o 770NC. Esse fone aqui eu ganhei de presente, tá? Quem me deu no caso foi minha mulher. E na época ela pagou em torno de R$400 nele no próprio site da JBL. Mas esse não é o melhor lugar de compra desse fone, tá? O melhor preço que eu encontrei dele foi no Mercado Livre e ele tá custando na base aí de R$300. Para quem quiser conferir, o link vai estar aí na descrição. E por que eu escolhi esse fone e não outro? Bom, basicamente porque eu precisava de um fone que fosse muito versátil. Eu queria ter apenas um único fone que me servisse em todas as tarefas que eu tenho para fazer no meu dia a dia. Então eu queria que o fone fosse bom, por exemplo, para mim ir para minha academia, para mim usar aqui enquanto eu trabalho, ou até mesmo para jogar. Vamos começar vendo um pouco sobre os acessórios que vem com ele junto na caixa. Começando aqui pelo primeiro acessório, vem essa bagzinha, tá? Que é uma bagzinha de feltro, que a meu ver poderia ser diferente, tá? A minha opinião é que essa bag, ela podia ser, por exemplo, um ziplock ou algum tipo de saquinho, sabe, estanque, que seria de muito mais utilidade, por exemplo, para a gente poder fazer transporte do nosso fone com um pouco mais de segurança. Bem, acompanha também um cabinho P2, tá? É um cabinho assim que ele tem uma qualidade relativamente boa, porque ele é revestido em silicone. O fato dele ser assim um pouco achatado garante para ele uma flexibilidade que é uma coisa muito interessante, tá? Dá a impressão que ele é um pouco mais difícil de quebrar por causa dessa característica aqui. As pontas dele vão ser banhadas em ouro, tanto a que vai no fone quanto a que vai no dispositivo, tá? E elas têm uma diferença de tamanho, tá? Essa entrada aqui é a P2 padrão que a gente está acostumado. Essa aqui eu não vou saber o nome exato dela. Se eu conseguir encontrar, eu coloco aí no vídeo. E é justamente esse cabo aqui que vai garantir com que você possa usar o seu fone, por exemplo, em alguns consoles, como é o caso do PS5 ou Xbox, tá? Além disso, vem também esse cabinho USB aqui, que é pra gente fazer o carregamento da bateria. Infelizmente, esse eu acho que é um ponto negativo desse fone aqui, tá? Esse cabo aqui, ele tem em torno de 20 centímetros, eu acho ele muito curto e, sinceramente, eu nem nunca usei, porque eu uso o cabo de outros dispositivos que eu tenho aqui, né, que também são entrada tipo USB-C, e que cumpre essa função com muito mais facilidade, sem eu ter que ficar com o fone pendurado, por exemplo, em algum lugar para poder carregar. Isso aqui eu acho que foi uma coisa que a JBL poderia ter feito melhor. Apesar de que o acabamento desse cabo aqui é excelente também. É revestido um silicone, até bem mais grosso do que aquele outro lá que a gente viu, que era o cabo P2, mas que transmite também uma impressão de um acabamento muito refinado. Aqui no caso nós não temos as pontas banhadas a ouro, mas ainda temos aqui a logo da JBL gravada nas extremidades. Além da conexão através do cabo P2, esse fone também pode ser usado no modo sem fio. Ele tem a conexão via Bluetooth e pode fazer emparelhamento simultâneo com até 2 dispositivos. E desde o início do vídeo a gente está falando aqui sobre versatilidade, correto? E essa característica aqui no JBL 720BT, ela aparece desde o design. Por que eu digo isso? Basicamente, quando a gente está pensando num fone para área externa, a gente pensa em um fone pequeno, tá? Mas, quando a gente está falando, por exemplo, de um fone para uso interno, como um fone gamer, por exemplo, a gente já tem fones bem maiores. Esse formato da caixa acústica dele aqui causa uma impressão de que esse fone é menor do que ele realmente é na cabeça. E eu, sinceramente, acho lindo o design minimalista desse fone, tá? E esse design possibilitou a JBL manter aqui drivers de 40mm, sem alterar tanto o tamanho do fone. Vamos começar falando um pouco mais sobre a ergonomia desse fone, que também eu considero como um ponto fortíssimo. É o fato, por exemplo, de as hastes dele serem bem flexíveis, tá? Ela vai conseguir se adaptar aí a diferentes tamanhos de cabeça tranquilamente, tá? Inclusive, um ponto bem interessante desse fone, diferente de outros que eu já vi por aí, é que quando você abre as hastes, as earpads continuam praticamente na vertical. Eu acho isso bem interessante porque eu sinto que esse fone consegue distribuir bem a pressão na cabeça e não fica incomodando em nenhum dos pontos aqui que ele está em contato com você, porque ele distribui melhor a pressão, uma vez que as earpads não forçam de maneira desigual aqui na sua cabeça. E as hastes aqui, elas têm esse ajuste de altura, tá? Apesar de que todas as pessoas com que eu emprestei esse fone nunca precisaram usar esse ajuste, tá? Eu não sei necessariamente por quê, mas eu acho que o tamanho dele deve ser bem universal. Agora, falando um pouco mais sobre as earpads, elas são bem macias, tá? Dão a impressão de ter uma espuma de excelente qualidade. Porém, um defeito que eu encontro nessas earpads são o fato delas serem feitas em corino, tá? Eu sinceramente não gosto, eu preferia que fosse de tecido.
Em dias quentes isso aqui soa bastante, tá? E como vocês podem perceber, tem algum problema de desgaste. A gente vai comentar um pouco mais pra frente. Agora falando um pouco sobre os controles, aqui do lado direito a gente vai ter acesso a todos os controles do fone, tá certo? Esse botão é de aumentar o volume ou de passar para a próxima música. Esse botão é de diminuir o volume ou regredir para a música anterior. Esse botão aqui no meio ele tem algumas funções diferentes, tá? Por exemplo, atender chamadas ou pausar a música. E aqui o botão de power, tá? Que se a gente pressionar ele quando o fone está desligado e segurar, ele entra no modo de pareamento. Como eu já tinha comentado antes, esse fone ele tem a possibilidade de conectar via Bluetooth simultaneamente com 2 dispositivos, tá? E esse para mim eu acho que é um ponto fortíssimo desse fone aqui, principalmente com a facilidade que ele faz isso. Você está conectado, por exemplo, em 2 dispositivos igual aqui no computador e no celular. Se eu estou assistindo um vídeo aqui no computador e uma chamada toca no meu celular, ele imediatamente transfere para o celular e eu já consigo atender diretamente pelo fone. Se eu, por exemplo, estou vendo um vídeo aqui no computador e eu quero parar de ver o vídeo para assistir no celular, eu não preciso fazer nada. É só dar pausa ali e começar o outro vídeo no celular. Ele imediatamente detecta que o celular está sendo usado, o computador não, e transfere para lá. Isso eu acho sensacional desse fone. E agora falando um pouco mais de uma característica que deve ser importante para quem joga, na conexão Bluetooth ele tem um pequeno delay, tá? É um delay de 40 milissegundos. A meu ver, não é nada que chega a atrapalhar na hora que você está jogando, tá? Só que ainda assim, se você quiser reduzir isso, você tem a opção de usar com cabo, tá? E aí delay é praticamente zero. Em relação ao peso do fone, ele pesa cerca de 229 gramas. E a construção dele me parece ser toda feita em plástico ABS. Mas não é um plástico ABS de baixa qualidade não, tá? É um plástico ABS de muita qualidade. Inclusive ele parece ter algum tipo de revestimento aqui. Infelizmente eu não consegui encontrar essa informação nem mesmo no site da JBL. Dependendo do tipo de atividade que você está pensando em fazer com esse fone, acho que uma característica bem importante vai ser saber se ele tem algum ruído, né? Se ele faz algum tipo de barulho enquanto você está usando. Isso não acontece aqui, tá? Você pode andar, correr com isso aqui no ouvido e você sinceramente não vai escutar nenhum tipo de barulho de alguma coisa chacoalhando lá dentro nem nada, tá? Ele é totalmente silencioso. Agora, em relação à durabilidade do fone, que infelizmente eu vou ter algumas ressalvas para fazer aqui. Com relação à estrutura geral do fone, não tem nenhum problema crítico aqui não, mas com relação às earpads, poderia ser bem melhor. Além delas tenderem a amarelar um pouco, elas tendem a desgastar, e como a gente pode ver aqui, esse efeito vai acontecer em algumas partes da almofada, e a meu ver isso é um pouco ruim, tá? Esse tipo de defeito não aconteceria se a AirPad fosse, por exemplo, de tecido. Com relação a esses desgastes, eu acho que pode ajudar é você hidratar esse couro aqui de tempos em tempos com creme para rosto, tá? Eu acho que pode garantir com que você tenha uma maior durabilidade dessa superfície aqui. E essa cor um pouco amarelada, inclusive essa sujeira aqui dentro das AirPads, você pode estar removendo ela para tentar limpar, tá? Eu vou estar removendo aqui agora só para a gente ver como que é simples fazer essa remoção. Inclusive o fato da gente conseguir remover esse AirPad com tanta facilidade, para mim é bem importante, porque eu já pretendo trocar esse AirPad agora, uma vez que ela já está, a meu ver, bem encardida e está atrapalhando um pouco a estética do meu fone. Cara, agora com relação à bateria, meu Deus, esse fone aqui dá uma aula. A duração da bateria dele no site informa que é em torno de 70 horas, tá? Eu vou te falar, comigo, eu nem sei quanto tempo dura, sabe? Eu acho que ela dura em torno de 1,5 semanas, eu utilizando aí praticamente todo dia, certo? Sendo que a maioria do tempo, por exemplo, eu fico assistindo podcast, tá? Confesso pra vocês que a música, ela vai puxar um pouquinho mais de bateria, tá? Mas ainda assim, sinceramente, eu acho que bateria aqui não vai ser o seu problema, mesmo se você escutar música 24 horas por dia. Outra característica, cara, dessa bateria que é simplesmente inacreditável é o fato de que, se ela tiver descarregada, em apenas 5 minutos de recarga, você tem 3 horas de música, velho. Isso é absurdo. Eu nunca tinha visto isso em nenhum fone. E considerando o preço que a gente está encontrando dele hoje, essa duração de bateria em torno de 70 horas vai estar de acordo com a maioria dos fones na faixa de preço dele. Mas sinceramente, eu acho que a qualidade aqui da bateria é infinitamente superior a outros fones que eu já experimentei, porque provavelmente por ser JBL, a qualidade dessa bateria é tão absurda que desde o dia que eu comprei até hoje, com mais de 1 ano de uso,
a bateria tem a mesma duração, sem nenhum tipo de alteração, sabe? E o tempo de recarga dela do 0 ao 100% vai ser em torno de 2 horas, tá certo? Agora, com relação a uma característica extremamente importante de um fone de ouvido, se não a mais importante, né, que é em relação à qualidade de áudio. A qualidade de áudio, no geral, eu considero como muito boa. Eu não sou nenhum especialista em áudio, tá? Mas o que eu percebi aqui é um equilíbrio bacana aí entre graves, médios e agudos, mas com destaque aí para os graves que são bem presentes aqui e trazem um aspecto bem aveludado, bem forte, e é uma característica que eu sinceramente gosto muito. Agora vamos falar um pouco a respeito do microfone. Então, o áudio que vocês estão escutando nesse momento já é o áudio do fone, tá certo? Pelo que eu consigo perceber aqui, é um áudio suficientemente bom que vai te atender aí nos seus usos diários, por exemplo, a chamada ou para jogo. Mas um ponto positivo que eu consigo ver enquanto eu estou gravando esse vídeo é que o áudio ele tende a não estourar muito. E sinceramente, cara, eu gostei tanto da qualidade desse microfone que eu acredito que nos próximos vídeos talvez eu grave com ele, tá? Ele tem um nível de ruído bem baixo e eu sinto que ele consegue manter uma estabilidade ali, um equilíbrio, que consegue manter uma fidelidade ali dos tons de voz com mais clareza até do que o microfone que eu estou usando aqui, que é o microfone de lapela. Esse fone não vai ter software para PC, tá? Ele vai ter software somente para dispositivos móveis, igual, por exemplo, seu celular e seu tablet, como vocês podem ver aí agora. E através desse software vocês vão conseguir alterar algumas configurações, como por exemplo a equalização, né, que aí você pode escolher segundo alguns presets que já existem dentro do aplicativo, ou criar o seu próprio preset. E você pode também fazer alteração, por exemplo, de tempo que ele vai demorar para poder fazer o desligamento após não ter nenhuma atividade, presença de comandos por voz e até mesmo equilíbrio de saída de áudio aí entre os lados esquerdo e direito, para você poder configurar aí como é que você quer esse balanço. Eu sinceramente não recomendo que você faça isso, tá? Eu não senti nenhuma necessidade de alguma outra função que não seja as que estão no aplicativo. Mas como não sou nenhum especialista em áudio, quem tiver mais experiência aí, por favor, escreve nos comentários para a gente dar uma conversada. Então, gente, agora vamos passar para a parte para quem interessa um pouco mais no uso dele em jogos, tá? Eu gostei bastante aqui, testei ele mais nesse jogo novo, que é o Delta Force, e gostei bastante da experiência que eu tive, tá? Acho que a imersão foi muito boa, em nenhum momento eu senti alguma dificuldade de identificar, por exemplo, a direção dos inimigos e etc. Então fica aí como ponto positivo do fone aí, principalmente essa questão da imersão, a bateria, o conforto, o design, tá? E como contra aí eu colocaria simplesmente a questão da AirPad, que sinceramente não foi algo que me agradou. Se alguém me perguntasse hoje assim se vale a pena comprar, eu com certeza diria que sim. Acho que na faixa de preço dele é uma opção extremamente interessante, principalmente visando para quem tem a mesma necessidade que eu tenho e precisa aí de um fone que seja muito versátil. Eu acho que o 720BT vai ser uma excelente escolha para você. Com relação a um comparativo, se a gente fosse fazer, eu compararia ele com o G435, por estar ali mais ou menos na mesma faixa de preço, tá? Só que, porém, o fone já tem um outro propósito, um pouco mais voltado para o lado gamer, tá? Mas ainda assim é uma ótima opção. Gente, é isso. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. Se tiver alguma coisa que eu possa ajudar vocês, pode escrever nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Até a próxima. Fui.